A paz do Senhor Jesus, todos os meus irmãos e todas as minhas irmãs. Já vou estar chamando a irmã Rosália para entrar aqui juntamente conosco, para ela contar para nós, né, meus amados irmãos? Ela vai estar estreando hoje essa nova live, né, aqui, contando para nós como foi o encontro dela com Deus. Porque todos nós que um dia aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós tivemos um encontro com o Pai. E como foi esse encontro? Né? Então hoje a irmã Rosália vai estar aqui nos contando como foi esse encontro dela com Deus. Então a paz do Senhor, irmã Rosália, seja muito bem-vinda. Eu agradeço por você ter aceitado neste convite para estarmos aqui hoje, para falarmos do nosso papai. A paz do Senhor, irmã Rosalia, a paz do Senhor, pessoal, todos que estão aí na live e os outros que ainda vão ver. Para mim é um motivo de muita alegria de estar aqui hoje, né? Estreando esse novo quadro na live da minha irmã Rosalia, contando um pouco do meu testemunho. Peço perdão a vocês se não ficar muito bem, porque estou muito apreensiva, como é a primeira vez, para mim é novidade, mas é normal. Mas quem capacita é papai, ele está no controle de tudo. Pode falar. Eu queria começar, antes de tudo, para mim falar um versículo aqui que está em Apocalipse. Pode falar agora ou depois? Uhum. Pode falar. Lá em Apocalipse, depois eu te faço a pergunta. 3:20 está escrito assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, Jesus está fazendo um convite para nós, né? Ele bate na porta e se a gente abrir a porta do nosso coração, ele entra e ceia com nós e nós com ele. Amém. Então, irmã Rosália, já quero, né, a paz do sua irmã Isa Dias que entrou aí, já quero iniciar, né, esse novo quadro aqui. O novo quadro, meus amados irmãos, o nome é Como Foi Meu Encontro com Deus. Então, já quero iniciar perguntando à irmã Rosália. Irmã Rosália, como foi seu encontro com Deus? Meu encontro com Deus, irmã Rosalie, foi através da dor. Mas antes de começar, eu vou começar a contar para vocês como. Deus me permitiu entrar em um deserto. Mas antes de eu começar a contar para vocês, eu vou contar que vinha assim um pensamento na minha mente. Se um dia Deus me permitisse entrar nesse deserto para mim servir ao Senhor, para mim buscar a Deus. Aí demorou um mês, dois por aí. Olha, eu entrei no deserto. Aí eu não tinha entendimento, eu falava que era um pensamento, porque quem vive no mundo não entende o que é a voz do Espírito Santo, né? Eu vivia no mundo, eu não conhecia o que era o Espírito Santo. Aí eu conversando com a pessoa, falei para ela que tinha esse pensamento várias vezes na minha mente assim. Ela falou assim: é o Espírito Santo te chamando. Aí tá, fiquei quieta. Aí quando eu entrei nesse deserto, eu lembrei, né, do pensamento que vinha. Que não era para mim ficar no mundo que eu vivia. Eu já vivia no mundo, mas Deus não queria que eu ficasse no mundo que eu estava. Porque eu fazia tudo de errado. Eu bebia, eu só não fumava, mas eu bebia, ia para festa, ia para tudo quanto é coisa. Eu fazia tudo de errado. E aí eu fui buscar o Senhor. Falei, não, eu vou encontrar o Senhor uma igreja, porque lá que a gente tem um verdadeiro encontro, né? Que conhece a palavra, né? Aí fui procurar uma igreja, encontrei, né? Uma igreja, entrei lá. E quando eu cheguei lá na igreja, eu sentei lá no banco e começou os louvores, louvar, né? Os levitas louvando os louvores. E teve uma hora que teve uma levita que cantou um louvor, e aquele louvor impactou minha vida. Aquele louvor tocou tanto no meu coração que naquela hora eu senti que eu fui tocada pelo Espírito Santo. Na mesma hora eu comecei a chorar, eu chorava, e naquela hora que eu estava chorando, a levita que estava louvando, ela veio de lá, me abraçou e começou a falar em línguas de anjos. E depois terminou o louvor, sentei e continuei chorando. Aí quando estava terminando o culto, né? O pastor me apresentou para a igreja como visitante, que era a primeira vez que eu estava ali visitando a igreja, né? Templo lá. Aí
perguntou eu se eu não queria aceitar Jesus como meu único salvador da minha vida, né? Se eu quisesse que eu levantasse a mão, aí eu levantei que sim. Então me chamou lá na frente e fez a oração que eu estava aceitando Jesus como meu único salvador da minha vida, e a partir daquele momento eu era filha de Deus. E eu era moradora do reino de Deus. É uma nova moradora, né? Porque quando a gente aceita Jesus como o único salvador da vida da gente, a gente é moradoras do reino de Deus, né? A gente mora a gente tá aqui na terra de passagem, mas a gente já mora no reino de Deus. Pra quando Jesus vir buscar a gente, vir buscar a tua igreja, o reino do céu. E assim, né? Por quê? Eu vou fazer outra pergunta, irmã Rosália, mas eu vou explicar aqui para o pessoal que está assistindo. Por que que irmã Rosália se tornou filha? Porque na palavra de Deus vai nos dizer que quando nós não reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós não somos filhos. Vocês sabiam disso, meus amados irmãos? Nós somos criatura de Deus, que foi uma criação que ele fez. Às vezes tem pessoas que não entendem e vai dizer assim, todos nós somos filhos de Deus. Não. Todas as pessoas é criatura, é criação de Deus. Mas nós só nos tornamos filhos, nós só temos o direito de ser filho quando nós entendemos, quando nós reconhecemos, quando nós confessamos, né, que Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Por isso que naquele momento, o pastor disse para a irmã Rosália que ela não era mais criatura, ela era filha. E por você, irmã Rosália, ser filha, né, desse Deus que eu sempre falei para você, desse Deus que eu sempre falava, qual tem sido a mudança na tua vida depois que você conheceu esse Deus? Agora eu estou mais confiante e eu não vivo mais assim, pelas minhas próprias vontades, né? Eu vivo assim pela vontade de Deus. Eu não faço as coisas mais pela minha vontade. Eu procuro seguir sempre o mandamento que está escrito na Bíblia, que Deus quer para a gente, né? Que Deus quer que a gente siga o que está escrito. Porque todos nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Mas, assim, se a gente chegar a pecar, a gente pedir perdão a Deus, porque Ele é justo para nos perdoar. Porque, pela misericórdia de Deus, Ele nos perdoa. Então, eu estou mais confiante em Deus, mesmo passando por um deserto, pela honra e glória do Senhor Jesus, hoje estou aqui, confiante no Senhor. Irmã Rosália, e para as pessoas que estão nos assistindo, conta aqui para nós, qual a diferença de passar um deserto com Jesus e estar num deserto sem Jesus? Passar o deserto com Jesus a gente passa o deserto dando glória a Deus e o deserto fica mais leve. E se eu não tivesse escutado a voz de Deus através desse pensamento, igual esse versículo que eu acabei de falar, que Deus bateu na porta naquele momento, através de um pensamento. Se naquele momento eu não tivesse escutado a voz de Deus, talvez eu tinha passado no deserto e não sabia nem se estava viva hoje. Entendeu? Então, se eu tivesse passado no deserto no mundo, eu não estava bem. Mais para frente, minha irmã vai perguntar, mas então eu não ia ficar, eu só ia ficar chorando, eu só ia ficar lamentando, mas glórias ao Senhor Jesus, o meu deserto ficou leve porque eu fui buscar Deus do jeito que eu ouvi o pensamento, né? Fui ao encontro do Senhor. E outra pergunta, irmã Rosália, que deu vontade de fazer para você aqui agora. Você disse que você teve um encontro com Deus pela dor. Você já teve outras oportunidades de aceitar ele, de ter esse encontro com ele, sem ser pela dor, ou não? Foi a primeira oportunidade que você teve? Já, irmã Rosalie, quando eu morei 7 anos em São Paulo, quando eu ia para o serviço, sempre eu via gente evangelizando na rua, né? E me parava para me evangelizar, eu não queria aceitar. Nas suas lives também, você sempre fazia o apelo, eu não aceitava. Eu lembro que você sempre fazia. Mas eu não tinha entendimento o que era aceitar Jesus. Mas hoje eu entendo, né, que aceitar Jesus é aceitar as vontades de Jesus. É seguir
o ensinamento dele. Porque, às vezes, para muita gente, falar o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é aceitar a vontade de Deus, porque Deus quer tirar a gente do lamaçal do pecado. E a gente não pecar mais. Se mesmo que a gente é falho, a gente peca, mas a gente pede perdão e Deus purifica nossos pecados. Deus, porque quem diz que não é pecador está mentindo. Gente, somos pecadores, mas pecadores arrependidos. Lavado e remédio pelo Espírito Santo. E tem quanto tempo, irmã Rosália, que você teve esse encontro com Deus? Meu encontro com Deus foi em julho de 2021, vai fazer um ano agora. E como tem sido a sua rotina espiritual com esse grande amor que você conheceu, né? Porque na palavra do Senhor vai nos dizer que Cristo é o noivo, né? Nós somos a noiva. Então, como tem sido esse seu grande amor por esse noivo que foi preparar lugar para nós? Hoje, na minha casa, eu só escuto louvores, eu não assisto novelas mais, e assisto pregações. Procuro ter uma rotina, né? Assim, vou sempre nos cultos, na escola dominical, nos ensinos bíblicos, sempre. Para mim, não ir só se eu estiver doente ou estiver na casa da minha mãe, mas eu sempre estou lá. Todos os dias eu e minha filha estão indo buscar o Senhor. E cada vez mais, sim, procurar estar na presença do Senhor. Eu faço jejum, faço campanhas para me fortalecer cada vez mais espiritualmente. Isso é a vida do verdadeiro cristão, né? Uhum. E outra pergunta, irmã Rosália, que eu gostaria de fazer para você. Você já desceu as águas, já se batizou, já deu esse passo a mais para Jesus? Sim, glória a Deus. Dia 29 de maio agora eu desci as águas. Para mim foi muito, muito feliz. Foi um sonho realizado, né? Porque a partir do momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu tinha desejo, assim, para descer as águas. Mas tem todo o processo até a gente firmar certo, assim. Sim, por mais que a gente tá indo, mas tem aquele processo, né? Surgiu Tem as batalhas, né? Não é batalhas, fácil, né? né? Vem muita batalha na mente da gente também, quando a gente está seguindo as coisas certas de Deus, mas pela honra e glória do Senhor Jesus, eu já desci as águas. E, assim, qual foi a sensação naquele momento que você mergulhou ali, né? Confessou, né? Que acreditava que Cristo era, era era o único suficiente Salvador, né? Naquele momento ali que o pastor pergunta se você crê que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, Rosália, que sensação foi no momento que você terminou o batismo, você pensou, eu fui batizada. Qual foi a sensação? Sensação assim, igual no ensinamento lá que o pastor ensina, né? Eu estava assim, morrendo para o mundo, né? Morrendo assim das vontades da minha carne, assim, morrendo para o mundo e renascendo para Cristo, né? Ressuscitando para Cristo. Então, foi uma sensação muito, muito legal. Você falou aí, irmã Rosália, das mudanças, né? Que já aconteceu na sua vida, depois que você teve esse encontro com Cristo. Então, eu gostaria de saber de você, tem sido um fardo para você obedecer a Cristo, andar em obediência, ou tem sido um prazer ser obediente ao Pai? Para mim tem sido um prazer. Eu sempre admirava muito, assim, mesmo eu sendo que eu não servia a Cristo, eu admirava muito, assim, as pessoas evangélicas. Eles tinham, assim, o jeito diferente de vestir, né? Era totalmente diferente da gente do mundo. Então, Deus foi me tirando essas coisas, que eu também não vestia muito curto, mas também eu vestia vestes que não era do agrado de Deus. E pela honra e glória do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi me convencendo e eu fui tirando. E hoje não é um fardo. Para mim é agradável estar fazendo a vontade de Deus. E você, irmã Rosália, já tinha alguma fé, assim, antes de ter esse encontro com Cristo? Você já congregava em alguma outra denominação ou não? Ó, eu
nasci num berço católico. Mas assim, mas não era um católico praticante. Falava que era católica, mas não era nada. Eu era do mundo e falava que era católica, porque eu não praticava, eu não ia na igreja, não ia na missa, não ia em nada. E sempre alguém perguntava, você é evangélica ou católica? Eu falava, sou católica, mas não era nada, eu era do mundo. É o que muitas Não pessoas praticava. devem enganado, né? Fala que é uma coisa e não é, é do mundo. Então, na verdade, eu servia ao mundo, eu não servia nada. E hoje, né? Qual tem sido a sua alegria em Cristo? O que te faz assim sentir feliz de alegria em Cristo? Qual é o momento? É quando você está na igreja, quando você está louvando na sua casa? Como você sente assim aquela completude do Espírito Santo? Eu também na igreja e em casa, né? Quando eu chego em casa, eu já coloco louvor e fico louvando. Mas na igreja a gente se sente mais completo mesmo. Porque ali, nossa, é cada louvor que toca na alma da gente. Oi, irmã Rosália, e esse tempo que você está aí, né, aprendendo as coisas de Cristo, eu sei que você tem pouco tempo, né, não tem nem 2 anos ainda, mas pelo convívio que eu convivo com você, eu percebo que você tem aprendido coisas que às vezes tem pessoas que têm mais de 10 anos já lá, que diz que converteu, mas não sabe nada disso. Então, assim, tanto nas escolas dominical, nos cultos de ensino, o que você tem aprendido assim, que você tem se apegado e entendido que é tão importante para a vida de um cristão? Aprendi assim, que a gente precisa obedecer os ensinamentos que a Bíblia ensina, né? Seguir firme ali, andar em santidade, porque sem santidade é impossível ver a Deus. Porque muitos não vivem em santidade e quando Jesus voltar, fica na terra, né? Porque se não vive em santidade, não vive em obediência, tem que ter renúncia. A vida de um cristão tem que ter renúncia, tem que ter perdão, tem que ter comunhão também e amor pelo próximo. Nem todos têm, né? E fé também, que sem fé é impossível agradar a Deus. Entendeu? E como eu estava dizendo, você tem pouco tempo, mas você tem algum testemunho assim para contar de um grande milagre, uma grande experiência assim, de milagre que você já pôde experimentar? Porque, meus amados irmãos, eu vou continuar, minha irmã Rosário, eu gosto de comentar. Tipo assim, a vida do crente, como o povo gosta de dizer, não é fácil, não é mesmo não, viu? Às vezes é ilusão nós acharmos que a vida do crente é tudo maravilhoso. Não é, não. A vida do crente, nós passamos por dificuldade, nós passamos por luta, porque a palavra de Deus também fala, né, que Deus prova aquele que ele ama. Então, se nós estamos fazendo a vontade do Pai, ele nos ama, né? Mesmo que nós não estamos fazendo a vontade, ele também nos ama, né? Então, ele vai nos provar, né? Ele vai nos provar para nos moldar, ele vai nos provar para amassar e moldar o barro como ele quer, né? Mas, assim, a vida do crente tem momentos de dificuldade, tem luta, tem. Mas se vocês querem ver uma coisa, que o que tem na vida do crente é milagre e testemunho para contar. Porque Deus ele é vivo, né, irmã Rosário? Ele é vivo, ele fala, ele responde quando você pergunta. Não é. Eu vou falar aqui para vocês, amados irmãos, que a vida do crente, da vida da pessoa do cristão que ama a Deus em primeiro lugar, que busca a Deus, não é uma vida solitária. Engane quem pensa que é. Não é uma vida solitária. Você vai ouvir Deus falar com você, Deus vai te responder o que você está perguntando. É um Deus que vê, é um Deus que fala, é um Deus vivo. Então, irmã Rosália tem menos de 2 anos, né, de encontro com Deus. Mas eu quero saber, nesse tempo, você como crente já tem testemunho para contar? Já tem milagre que Deus operou na sua vida, irmã Rosália? Tem sim, irmã. Por causa desse deserto que eu passei, eu fiquei com crise de ansiedade, crise de depressão, no início de depressão. Mas Deus usou umas 4 profetas, 4, né, irmã? 4 profetas para orar em mim. E Deus também me moveu um exército de pessoas para orar naquele momento que eu não estava tendo força nem para orar. Então, essas profetas, Deus usou elas para orar em mim. E pela honra e glória do Senhor Jesus, eu fui liberta da depressão e dessa crise de ansiedade. Então, eu tenho milagre, sim, para contar.
E fora outros mais Glória a que Deus. tem, né? Uhum. Porque Eu quando a vou gente, ler aqui, irmã Rosália. Pode falar, eu falo. porque quando a gente está seguindo firme nas coisas assim, no caminho certo do Senhor, o inimigo joga seta na mente da gente, vem as lutas, vem as batalhas, para ver se a gente cai, para ver se a gente sai da presença de Deus. Mas Deus foi tão misericordioso comigo, mesmo eu não tendo força para orar, Deus moveu pessoas de várias igrejas, conheci da minha irmã, conheci da minha família, e também tenho que agradecer aqui muito também, que minhas irmãs me ajudou muito também nesse momento, né? Que uma ia, ficava comigo, outra voltava. Foi muito importante, assim, a ajuda da minha família, né? Da minha mãe, minhas irmãs. Eu tenho muito que agradecer a elas. Irmã Rosália, eu vou ler o comentário aqui da irmã Isa Dias, que colocou assim: verdade, dá para ver no rosto dela a presença de Deus. Eita, Pois o Espírito Santo testifica a presença dele. Deus abençoe, minha irmã, sua vida. O melhor está por vir de Deus para a sua vida. Fica firme na rocha que é Jesus. Eita glória! Aleluia. Amém, irmã Isa Reis. Agradece a irmã, Rosália. Obrigada, irmã Isa Reis. Pai Senhor, irmã Leila. Olha a Leila aí, Ney. A paz do Senhor, irmã Leila Batista. Seja bem-vinda, minha amada. Você, irmã Rosália, já teve alguma experiência com Deus? Sim, Deus já usou vários profetas para falar comigo. E também eu tive uma experiência com o Espírito Santo. Agora, nesse mês passado, próximo, no final de semana que foi meu batismo, a pastora reuniu todas as irmãs, né, para orar na madrugada pela festividade, né, pelo pregador da palavra, pela festividade. E quando eu comecei o primeiro dia da campanha, né, a hora que eu estava levantando da cama, era 3 da madrugada para orar, naquela hora o Espírito Santo ministrou no meu coração: ora pelo pregador da palavra. E todos os dias, acho que foi mais de 20 dias em oração, todos os dias eu apresentava o pregador da palavra na mão de Deus. E foi tremendo, irmãos. As 3 vezes que ele pregou nos 2 dias da festividade foi tremendo. Deus falou tremendamente naquele lugar. Então, precisava muito de oração. E creio que as outras irmãs também orou. E o interessante, meus amados irmãos, que eu fui para essa festividade. Quando o Espírito Santo falou para ela, ora pelo pregador da palavra, ela não sabia se era pregador ou pregadora. Eu nem sabia. Eu falei, mas o Espírito Santo já revelou para ela que era pregador. Falei assim, eu não sei se é pregador ou pregadora, mas o Espírito Santo falou que era pregador da palavra e eu orava pelo pregador. Aí depois que eu vi no grupo, né, o cartaz, falei, meu pai era um pregador mesmo. O Espírito Santo já me revelou que era pregador. Ele fala com a gente, entendeu? Ele fala. Então, irmã Rosália, eu ia fazer outra pergunta, mas é exatamente isso que eu ia te falar agora. Comenta assim pro pessoal que tá na live, para que, do jeito que você fala pra gente, que é tão bonitinha ela falar, meus amados, ela fala assim: eu não conhecia esse Deus que fala, esse Deus que é vivo. Então, fala para as pessoas que estão assistindo aí, irmã Rosália, como é esse Deus que eu tanto falava, que até um dia, meus amados irmãos, ela estava com a dúvida. Ela não sabia se ela ia para a esquerda, ela não sabia se ela ia para a direita, antes dela aceitar Jesus. E ela veio me falar, irmã Rosalia, eu estou confusa, eu não sei se eu continuo aonde eu estou, se eu procuro a igreja evangélica. E ali eu disse para ela, irmã Rosália, esse Deus que eu falo para você, só vai ter um lugar para você encontrar. E ali eu falei para ela, né? Porque, meus amados irmãos, muitas pessoas vão dizer para nós, Deus é um só. Verdade. Deus é um só. Mas nem em todos os lugares nós vamos encontrar esse Deus. Preste atenção nisso. Porque Deus é um só. Mas tem muitas pessoas pregando a Bíblia, coisas que não está aqui. Entendeu? Pregando a Bíblia com uma tradição, pregando a Bíblia que os outros ensinaram. Então eu disse para a irmã Rosália, você decide o que você quer. Você quer ir para a direita, você vai. Não oprimir ela, não, como se diz, não fiz a cabeça dela. Eu falei, você quer ir para a direita, você vai. Se você quer ir para a esquerda, você vai. Mas se você quer encontrar esse Deus que eu falo, é por esse caminho aqui.
E aí hoje eu vejo ela falar. É tão bonitinho, meus amados irmãos, quando ela fala assim, eu não conhecia esse Deus. Fala pro povo, irmãos, olha, como é esse Deus? Ó, irmãos, assim, desde quando eu nasci, que a minha mãe ensinava assim, falar de Deus, assim, a gente sempre sabia que tinha um Deus, né, que cuidava da gente, né? Um Deus que tinha Deus, né? Mas assim, eu não sabia que existia esse Deus vivo que operava milagres. Eu conheci esse Deus vivo também, irmãos, lendo, lendo os evangelhos. Comecei de Mateus, Marcos, Lucas, João. Aqui a gente conhece o verdadeiro Deus. Então, um conselho que eu dou para vocês têm uma Bíblia na sua casa, abra ela em Mateus, vai começando em Mateus. Se você não entender a primeira vez, relê, você vai conhecer o Deus de milagre. É o mesmo, ele não mudou. É o mesmo. Desde quando Deus começou a operar, Jesus começou a operar milagres na terra, é o mesmo de hoje e sempre. Então, é igual eu falo para minha irmã Rosalie, as meninas que eu falo assim, eu não conhecia esse Deus de milagre. Eu conhecia que existia um Deus, mas não conhecia assim, que existia esse Deus vivo, esse Deus que fala com a gente. No seu dia a dia, né? Nos seus pensamentos, no seu dia a dia, na sua vida cotidiana, mesmo com os problemas. O que Jesus tem te ensinado? Que não é eu que estou te ensinando, não é na igreja, não é o pastor, mas o que Jesus tem te ensinado? Porque, assim, meus amados irmãos, para vocês que estão vendo a live, ela ainda não saiu do deserto, viu? Ela ainda continua passando pelo deserto. Mas já teve pessoas que chegou até ela e perguntou, irmã Rosália, irmã não, porque as pessoas que perguntou falavam Rosa, que eles pessoal chamavam de Rosa. Rosa, como você está assim? As pessoas já olhou para ela para perguntar, meus amados irmãos. Rosa, como que você, passando por isso, que os vizinhos, as pessoas sabem o que ela tem passado, né, em detalhes, que a gente não vai estar falando aqui na internet. As pessoas chegou para ela, como você tem passado por isso, e você continua, você está feliz, você está indo para a igreja, como tem acontecido isso? Né? Então, eu queria que a irmã Rosália falasse aqui, até para outras pessoas também. Pode sentir à vontade quando você responder, você falar o que você sentir, para que outras pessoas, que talvez tem pessoas passando por deserto, talvez tem pessoas aí, meus amados irmãos, que por mais que conhece ao Senhor, por mais que está na igreja, às vezes está ali cabisbaixo, está triste, está sem vontade de viver. Então, que você, neste momento, irmã Rosália, fale o que Jesus tem te ensinado para você estar em paz em meio ao caos, né? Como a gente costuma dizer. Fazer igual aquele louvor fala, né? Estou passando pela prova, dando glória a Deus. Louvando, assim, eu não sei louvar, né? Mas estou passando pela prova, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor Jesus, porque... E também, na palavra do Senhor, diz assim, no Salmo... É que eu copiei aqui, meus irmãos, porque eu não sei me decorar. Pode ler, amém. Na palavra do Senhor, no Salmo 37, do versículo 4 ao 5, diz assim: busque no Senhor a sua alegria e Ele dará os desejos do seu coração. Então, eu estou buscando no Senhor a minha alegria. A minha alegria, eu estou buscando no Senhor, não no mundo, igual muitas pessoas às vezes buscam a alegria delas em divertimento, busca alegrias em coisas mundanas, e não, graças ao meu bom Deus, eu estou buscando a minha alegria no Senhor. E também ele fala assim: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Eu entreguei meu caminho ao Senhor. Não foi fácil até eu chegar onde está escrita essa palavra aqui, porque passei por um deserto a qual às vezes eu falava, meu Pai, o que está acontecendo? Mas pela honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu estou descansando no Senhor. Estou confiando no Senhor, descansando nele, e eu creio que tudo ele fará. Aleluia. Que coisa importante, né, irmã Rosália? Nós vivermos a palavra. Porque quando nós estamos conversando com ela, meus amados irmãos, nós percebemos que ela está vivendo a palavra, né? Porque se a palavra fala, confia no Senhor, entrega o teu caminho para o Senhor, ela entregou, ela está confiando, entendeu? E confiar em Deus é isso, né? E outra coisa também, eu estou vivendo a palavra, né?
Igual fala na palavra do Senhor em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, eu estou buscando o reino de Deus. É igual o conselho que eu dou para muitas pessoas. Quando às vezes você estiver passando por alguma prova, algum deserto, busca o reino de Deus, porque o que Deus quer para a gente é buscar o reino dele. Porque a gente fica preocupado, a gente fica ansioso com as coisas desse mundo. O mundo é passageiro e não, a gente não é daqui, entendeu? O que Deus quer para a gente é melhor. A gente, para todos nós, o conselho que eu dou para vocês, se achega a Deus, busque primeiro o reino de Deus, que as outras coisas serão acrescentadas. Não adianta a gente ficar preocupado, porque o controle está na mão de Deus. Aquele que nos guarda, Isso, aquele que nos guarda não dorme. verdade. E é tão interessante, meus amados irmãos, quando nós entendemos isso, né? Ela falou uma frase que eu gosto de dizer muito, né? E é muito interessante isso, porque quando nós começamos a ler a palavra, preste atenção, e não é apenas ler, isso que eu acho lindo, né, na irmã Rosália, não é apenas ler, que muitos lê a palavra, muitos vai ao culto, ouve a palavra, mas não vive. E nós não podemos apenas ouvir, nós temos que viver. Porque no Salmo 121 vai dizer esse versículo que a irmã Rosália falou, que aquele que nos guarda não dorme. Então você já parou para pensar quem é esse Deus que nós servimos? Grande, fiel. Durante a noite nós estamos com sono, nós passamos 10 horas, 8 horas dormindo. Mas o nosso Pai não dorme. Eita, glória, aleluia. Que coisa linda! O nosso Pai não dorme. E se o nosso Pai não dorme, Ele está nos guardando. E se Ele não dorme, por que nós estamos preocupados? A irmã Rosália citou, você mais pergunta, irmã Rosália. A irmã Rosália citou aí também, que lindo, né? Em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que vai dizer: buscar primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por que a irmã Rosália está em paz, mesmo passando pelo deserto? Por que a irmã Rosália está em paz, mesmo passando pela prova? Porque ela entendeu que ela está buscando primeiro Deus, ela está buscando primeiro Jesus. Ela não está confiando no dinheiro, ela não está confiando no homem, ela não está confiando em nenhuma área da vida dela, ela está confiando em Deus. Ela se dedicou a buscar o reino. Então, tudo aquilo que ela necessita, tudo aquilo que ela quer para a vida dela, ela sabe que o Pai vai acrescentar. Vocês estão entendendo, meus amados irmãos? Irmã Rosália é um exemplo vivo da pessoa que aprendeu a confiar no Senhor. Porque é muito fácil, mas é muito fácil nós dizer eu confio em Deus, eu confio na vontade de Deus. Mas o dia, meus amados irmãos, nós temos que confiar no Senhor na dor, não é fácil. Quando nós temos que confiar em Deus, mesmo quando nós não temos tudo o que nós queremos em mãos, não é fácil. Mas quando nós começamos a viver a palavra, é interessante. Agora eu vou falar aqui um pouquinho sobre o testemunho da irmã Rosália, antes de fazer outra pergunta para ela. Meus amados irmãos, antes da irmã Rosália entender tudo isso, foi difícil para ela também. Eu me lembro que muitas das vezes, ela é minha irmã de sangue, né? E em Cristo. Muitas das vezes ela falava para mim e para minha irmã Osana. Quando eu falava para ela, você tem que confiar no Senhor, você tem que entregar na mão de Deus, Deus está no controle. Quantas vezes, meus amados irmãos, ela olhou para mim, para minha irmã Rosália, e falou, mas como que eu não consegui isso? Né, irmã Rosália? E eu me lembro que eu e a minha irmã Osana falava para ela, pede a Deus. Esse é um segredo também, meus amados. Talvez você vai me dizer assim, mas eu tenho... Hã? Em constante oração com o Senhor, né? Falar com Ele Isso. constantemente, né? Constante oração. Às vezes já tem pessoas que dizem assim, mas eu já sou crente, eu sirvo a Deus, eu ainda não encontrei essa paz. Começa a buscar. Que não é assim também não, viu? Irmã Rosália converteu hoje, amanhã ela já estava nessa paz, já estava vivendo, Deus está no controle. Não, não foi assim não, mas ela buscou. Porque nós vemos, irmã Rosália, que muitas das vezes tem pessoas, irmã Rosália,
que neste momento que você passou de pensar, meu Deus, como eu vou suportar? Muitas pessoas olham para trás, irmã Rosália. Muitas pessoas olham para trás, muitas pessoas dizem, ah, mas era mais fácil antes. Eu não vou ter que deixar nada. Antes eu posso fazer o que eu quero. Ah, sabe uma coisa? Eu vou, como o povo do mundo às vezes fala, vou jogar o balde, vou viver a minha vida, não estou nem aí. Não. Mas, meus amados irmãos, decida pedir ajuda ao Senhor. Porque quando você chega junto de Deus, fala, Deus, eu não estou conseguindo, me ajuda, Deus te ajuda. Porque hoje nós vemos a transformação da irmã Rosália. E você, irmã Rosália, falou aí, né, sobre você, que você está lendo os evangelhos. Tem algum versículo, alguma parábola, alguma história ali? Alguma passagem, na verdade, não é história, né? Alguma passagem, assim, que você leu nesses evangelhos que te chamou a atenção, irmã Rosália? Fala sobre as 10 virgens, né? Tinha 5 loucas e 5 prudentes, né? As loucas não acendeu, Pode falar, estou ouvindo. não levou o azeite, né, para a espera do noivo, e as prudentes levou. Então, trazendo hoje para o dia da gente, assim, como se fosse, assim, nós, cristãos, né? A gente está Ele, sempre... Mateus 25, né, irmã Rosália? Só para te ficar mais... Nós está Mateus sempre 25. constante em obediência com o Senhor, fazendo sempre a vontade do Senhor, porque quando o Senhor vem vir buscar a tua igreja, aqueles que ficou sempre firme no caminho do Senhor é como se fosse as virgens prudentes, e as loucas é aquelas que andou em desobediência. Então eu lembro dessa passagem assim. Explica mais um pouquinho dele. Que lindo. Essa passagem, meus amados irmãos, é uma passagem muito linda. Pode chamar de Neide. É que meu apelido é Neide, pessoas. Aí ela tá chamando Neide, não tem problema não. Não tem problema nenhum, não. Essa passagem que ela tá falando aí, acho que a maioria dos irmãos conhece, né? Pastor Irmã Maria Helena, essa passagem aí é no livro de Mateus, né? Capítulo 25, que vai nos contar uma história de 10 mulheres, né, irmã Rosália? Era 10 mulheres que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. O que eram as mulheres prudentes? Eu vou explicar um pouquinho que ela pediu para me explicar. As prudentes eram aquelas mulheres que servia a Deus na igreja, servia a Deus na rua, servia a Deus em casa, servia a Deus a todo momento. E estava o quê? Sempre ligada com Deus, né? A todo momento. Renunciava por amor ao Senhor. Era aquelas mulheres que tinham azeite. O que era esse azeite? Eram as mulheres que oravam, que jejuavam, que tinham vida com Deus. Eram mulheres que louvavam ao Senhor, eu imagino que se era cheia de azeite, eram mulheres assim. Mas também tinha 5, né? Tinha 5 loucas que ia para a igreja como as prudentes. Entrava na igreja como as prudentes, né? Talvez louvava ali dentro da igreja como as prudentes. Mas eu imagino que quando saía da igreja, elas não comportavam como as prudentes, né? Vivia do jeito que elas queriam, tomava as decisões por elas mesmas, não pedia a Deus confirmação, não perguntava para o Senhor. Não orava, eu creio, não jejuava, principalmente não vigiava, porque elas não tinham azeite de reserva. Quando nós vamos ler essa parábola, nós entendemos que o azeite não é um azeite mesmo, um azeite como esse azeite aqui, um exemplo. Era um azeite espiritual, né? Então, irmã Rosália, essa passagem chamou a atenção dela, né? E eu quero te dizer, minha querida, que você está como as prudentes, viu? Boa noite, socorro. Boa noite, socorro. Você conhece ela? Conheço a Tremedal. Oh, Glória! Irmã Rosália, outra pergunta, né, também, que eu quero fazer para você. Eu não falei para você antes, mas uma pergunta assim, quero perguntar para você. Você, irmã Rosália, tem algum sonho assim espiritual que você sonha receber de Deus? Meu maior sonho é louvar o Senhor, é aprender a cantar. E também Deus me capacitar para pregar o evangelho do Senhor para as pessoas, para mim poder pregar o evangelho do Senhor e as pessoas escutar, né?
escutar assim a pregação que convencia e o Espírito Santo convencer elas e elas poder buscar esse Deus verdadeiro que nós tanto estamos falando e todos vê, né? E se não fosse Deus na minha vida, hoje eu não sei nem como eu estava. Porque quem me viu do jeito que eu estava, hoje me vê na rua e acha eu totalmente diferente. Então, o que aconteceu? Eu estou buscando o reino de Deus, buscando seguir as coisas certas assim, do ensinamento. Uhum. Já você falando sobre isso, irmã Rosália, o que para você é mais importante na sua vida espiritual? O que você assim tem o maior zelo que você pensa, eu nunca quero perder? Se você não entendeu a pergunta, eu posso tentar. Eu tenho maior zelo, assim, eu não quero nunca perder a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus, a gente vive em trevas, né? Então, o que eu tenho maior medo de eu perder a presença de Deus é a minha salvação. Porque quando a gente vive no mundo, a gente não pensa nisso, né? Porque um dia todos nós vamos embora desse mundo, né? Muitos já se foi, já morreu. E então, para onde vai a nossa alma, né? Às vezes eu tinha muita preocupação, para onde ia a minha alma? E pela misericórdia do Senhor Jesus, Ele me resgatou desse mundo. E eu morro de medo de perder a presença de Deus e perder a minha salvação. Então, por isso que eu procuro renunciar a cada dia às vontades da minha carne, porque não é fácil. Não é fácil, irmãos. Às vezes você pensa, do jeito que ela está falando assim, é fácil, mas não é fácil. É renúncia todo dia, igual fala. Tem que matar um leão todos os dias para poder viver constante na presença do Senhor. Irmãos, isso que a irmã Rosália está falando, vou comentar um pouquinho, depois eu faço a tua pergunta. Isso que a irmã Rosália está falando é verdade, porque não é fácil, igual eu sempre falo aqui nas lives. Às vezes as pessoas e a gente falar assim e pensa, mas é fácil, parece que essa pessoa aí está falando assim, parece que nem tem vontade de pecar, é fácil. Não é assim não, meus amados irmãos. Não é fácil. É porque, meus amados irmãos, quando às vezes sentimos vontade de fazer algo que Deus não agrada, nós sempre colocamos uma balança, né? É o que eu costumo dizer. A gente vai pensar, mas eu vou pecar, eu vou matar a vontade da minha carne e vou entristecer o Espírito Santo? É nessa hora, irmã Rosário, que nós mostramos para Deus que Ele está em primeiro lugar. Porque no momento que nós decidimos pelo pecado, é como se nós disséssemos para Deus, Senhor, eu falo que eu te sirvo, mas eu amo o pecado mais. Então, quando nós escolhemos, porque quando nós escolhemos, não é que nós não temos vontade, não. Mas nós escolhemos dizer não para o pecado, para agradar a Deus. Entendeu, meus amados irmãos? Então, é isso que a irmã Rosália está falando, né? E outra pergunta, irmã Rosália, que eu quero te perguntar, Um pouco. Pode falar, Glória. E outra coisa assim, né? Quando a gente não obedece assim, às vontades de Deus, a gente não está dando nenhum pingo de valor pela morte dele, que ele morreu por nós na cruz, né? Como foi dolorido, né? Ele morrer por nós ali na cruz, para lavar nós de todos aqueles pecados. Porque, pense, igual eu, hoje tem 35 anos, mas quando eu aceitei Jesus, tinha 34 anos de pecado em minhas costas. E se eu morresse antes de eu aceitar Jesus, eu não ia para o lugar bom. Eu não ia para o lugar bom. Mas pela misericórdia do Senhor, por Ele ter morrido por nós na cruz, derramado todo aquele sangue por nós, hoje eu sou lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro. Então, quando a gente não renuncia os desejos carnais, a gente não renuncia às práticas desse mundo, porque Deus chama a gente desse mundo para ser diferente. Para ser diferente do mundo. Porque é igual muitos hoje, em clima de festa de São João, o povo está assim na ilusão de festa, e muitos falam que é evangélico e vai para a festa. Então, ele não está amando a Deus acima de tudo, amando a Deus em primeiro lugar. E Deus quer que a gente ame Ele em primeiro lugar. Então, renúncia constante. E lembrar
quanto foi doloroso Jesus ter feito por nós na cruz. E a gente não dá um pingo de valor, não renunciar a um desejo da carne. Não é fácil, mas o Espírito Santo, pedindo força a Deus, Deus envia o Espírito Santo para poder nos ajudar a lutar contra esse desejo e pela força de Deus a gente consegue. E o Espírito Santo também, ele abre a nossa visão, né, irmã Rosália? Aquilo que antes para nós parecia ser prazeroso, o Espírito Santo nos mostra a podridão, Né? o erro. Então, às vezes, por isso que às vezes nós conseguimos dizer não, porque nós não somos mais cegos. O Espírito Santo abre a nossa visão, nós começamos a enxergar o lado espiritual de práticas que nós tínhamos antes, né? Verdade. E uma pergunta também que eu quero fazer, mamãe. Adriana Vanessa Almeida, Paz do Senhor, Adriana França. Outra pergunta que eu queria fazer, irmã Rosália. Eu que estou mais tempo nessa caminhada, eu percebo que muitas pessoas aceitam Jesus, muitas pessoas falam que se converteram, mas quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, as pessoas saem fora. Afasta do Senhor, se desvia. E sempre o que eles falam para a gente foi muita luta. Então eu preferi voltar para o mundo. Eu ouço isso, meus amados irmãos. Eu ouço muito isso quando eu pergunto, você afastou por quê? Foi muita luta. Então eu quero que você, irmã Rosário, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, como você tem vencido essas lutas, né? E permanecer na presença do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ele ter permitido esse deserto na minha vida, que se não fosse assim, eu estava também estava assim de uma forma que eu não sabia nem lá, porque eu vivia assim, eu vivia pela minha vontade. Às vezes eu priorizava outras coisas na minha vida, mas não priorizava Deus, né? Às vezes eu acordava, nem lembrava de Deus, só lembrava de Deus na hora que eu ia dormir. De Deus na hora que eu ia dormir. Então, hoje eu agradeço a Deus por ele ter permitido esse deserto na minha vida, para mim conhecer Deus, né? Para mim ter esse encontro com Deus. E que fazer eu permanecer na presença de Deus é eu ter buscado conhecimento dele. O conselho que eu dou para vocês: busca conhecer Deus, busca viver o reino de Deus e as outras coisas Deus acrescenta. Para você deixar uma mensagem, né? Para pessoas que talvez estão nos assistindo, que também estão passando por um deserto, talvez também está passando por uma luta, né? E talvez está passando por algum problema de saúde, alguma coisa assim. E o conselho também que você dá para as pessoas, né? O mesmo pode colocar junto, né? Para as pessoas que ainda não aceitou o Senhor, né? Qual o conselho que você dá assim para as pessoas buscar o Senhor sem precisar o Senhor chamar pela dor? O conselho que eu dou para vocês que estiver passando por algum deserto, e tenha a sua confiança no Senhor, porque Ele é o que cuida de nós cada momento, né? E Ele que nos sustenta. Então nós não desesperar, mas sempre estar em constante oração, buscando a presença de Deus, buscando o Senhor em espírito e verdade, e depositar sua confiança no Senhor. E para vocês que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, o conselho que eu dou para vocês: se vocês têm oportunidade de buscar o Senhor pelo amor, busque, porque pela dor é difícil. É difícil e você passa por um deserto. Às vezes nem todos vai ter a mesma oportunidade, vai ouvir a voz do Espírito Santo, assim, igual eu ouvi. Às vezes muitos vai passar por um deserto, assim, se ele está caído, ele vai cair mais. Então, um conselho que eu dou para vocês: quando vocês passar por um deserto, busque ao Senhor, porque Ele é o único que pode nos levantar. Ele, naquele momento que eu estava passando pelo deserto, eu não via saída, e hoje eu entendo, né, que Deus
pegou Ilse pela mão e falou assim: levanta, filho, que eu estou aqui com você. Porque o mundo inteiro pode nos abandonar, mas Deus é o único que nunca nos abandona. Então, eu vou deixar um versículo para vocês. No capítulo de Mateus, se vocês quiserem procurar aí para achar nas suas Bíblias, vocês procurem. Capítulo de Mateus 11, versículo 28 ao 30. Eu vou ler porque eu tentei decorar e não consegui. Ó. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, naquele momento que eu estava passando por aquele deserto, eu fui ao Senhor, fui em busca do Senhor, e lá eu encontrei Ele, pela honra e glória do Senhor Jesus, eu encontrei esse descanso para a minha alma, muita luta depois, né, que eu entendi o deserto. Agora, dos dias para cá, que eu encontrei esse verdadeiro descanso na minha alma. E agora eu estou descansando no Senhor. E meu deserto, Jesus tomou todo o jugo da minha ansiedade, da minha tristeza para Ele, porque Ele é tão misericordioso que Ele toma para Ele. E Ele se torna o fardo da gente leve, e a gente aguenta suportar. E hoje, então, eu passo por deserto. Hoje eu agradeço a Deus por Deus ter me permitido eu passar por esse deserto. E pela honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu sirvo um Deus vivo, Deus que fala com a gente, um Deus que opera milagres, é Deus de milagres. Você que Glória a Deus. Busque enquanto pode achar, porque Jesus está voltando. Quando Ele voltar, Ele quer levar você junto com a igreja, né? A igreja limpa, com as vestes limpas. Não é a igreja de qualquer jeito. A igreja que fala, irmãos, somos nós. Não é a igreja assim o templo, entendeu? Somos nós. Mas nem todos está limpo igual Deus quer. Então, não é porque eu falo, eu não tenho pecado. Eu tenho, mas Deus está vendo o jeito que a gente cada vez mais tenta se renunciar às coisas, e Deus é fiel e justo para nos limpar do pecado. E pela honra e glória do Senhor Jesus, eu quero morar nas mansões celestiais. E um conselho que eu dou para vocês pensem bem nessa mensagem. Todas as lives que minha irmã Rutali faz aí, vocês estão vendo, ela sempre pregando assim, o evangelho verdadeiro. Porque muitas denominações, congregações hoje em dia, elas não pregam a verdade. Às vezes só prega bênção, só prega chave de carro, dinheiro, e as pessoas estão nessa ilusão. Muita gente parece que quer ficar aqui na terra, sendo que nós não é dessa terra, nós é do reino do céu. Entendeu? E Deus fica muito feliz. O céu fica em festas quando um pecador se arrepende e aceita Jesus como um Verdade, a festa no céu. Festa no céu. Mais alguma coisa? Terminou? E assim, irmãos, às vezes tem pessoas que podem ver essa live, pessoas que ainda vai ver, talvez não entende, né? Talvez tem pessoas que ainda não teve uma experiência com Deus, talvez não vai entender quando ouvir a irmã Rosália dizer assim: hoje eu agradeço pelo deserto que eu passei, que eu tô passando. Talvez vai ter pessoas que vão falar assim: mas como que ela vai agradecer por um sofrimento, por um deserto, né? Mas para você que talvez não entendeu, por que ela agradece? Porque foi através da permissão de Deus que ela entrou nesse deserto. E através desse deserto, ela encontrou aquele que pode mudar a história dela. Ela encontrou aquele que não perde nenhuma batalha. Ela encontrou aquele que abre porta onde não há porta. E ela encontrou aquele, meus amados irmãos, que dá direito a ela a salvação. Então, para pessoas que talvez está igual ela acabou de dizer, está muito ligado na terra, não vai entender o que a irmã Rosália está falando. Porque o que Deus tem para nós, meus queridos, a palavra de Deus vai nos dizer que olhos não viram, ouvidos não ouviram,
os planos de Deus para nós. Na palavra de Deus também vai nos dizer assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ué, irmã Rosalie, o sofrimento coopera para o bem? Sim. Se sofrimento é para nos ensinar, para nos trazer para Deus, coopera sim para o nosso bem. E, meus amados irmãos, para nós contar milagres, é igual eu costumo dizer, nós temos que passar por lutas. Não há milagres sem lutas. Quer falar mais alguma coisa, irmã Rosália? Fala, para nós louvar o hino aqui mais uma vez, que esse hino fala muito pela vida. Eu louvarei o Senhor na alegria ou na dor, para nós encerrar, minha amada. É igual no Salmo 46 está escrito, muitos confiam no carro, confiam no dinheiro, né? Mas a minha confiança está no Senhor. Aleluia. Em carros, é lindo esse salmo. Carros, em cavalos, né? Mas a minha confiança está no Senhor. Porque ele é o único que pode nos ajudar. Pode falar, irmã. E esse é o Deus, meus amados irmãos. Esse é o Deus que é o Deus da Bíblia, né? Esse é o Deus vivo. Não é um Deus de igreja, não. Boa noite, Zenaide. Aprenda isso, meus amados. Paz, Senhor, Maria Zenaide. Aprenda isso, meus amados irmãos. Não é um Deus da igreja. Não. Não. É igual eu costumo dizer, não é um Deus de amor, não é um Deus da Assembleia, não é o Deus da Mundial, não é o Deus da Igreja Católica, não é um Deus de igreja, não. Esse Deus que a irmã Rosália está falando aí, que ela teve encontro, é o Deus que nos deixou escrito aqui, como ele é. E é o Deus vivo, que vive em cada um de nós. Talvez você possa pensar assim, mas eu não tenho muito entendimento da Bíblia, Deus não vai me ouvir. Ei, ouve sim. Aonde você estiver aí na sua casa, aonde você ouvir essa live, aonde essa live chegar a você, que Deus pode levar ela a pessoas necessitadas. Aonde você estiver. Se você talvez quer ouvir a voz de Deus, se você talvez tem algo impossível que você não consegue mudar, feche seus olhos onde você estiver agora. Fala, oh, meu Deus. Fala igual um dia eu falei. Irmã Rosália contando o testemunho dela. Fala igual um dia eu falei. Porque meu encontro com Deus, eu não vou contar tudo, mas meu encontro com Deus foi através de um canal de televisão. Eu assisti num canal de televisão, assisti num programa da igreja, e eu me lembro que o pastor começou a dizer, Deus é o Deus que cura, Deus é o Deus que liberta, Deus é o Deus que dá a vida, Deus é o Deus que tira a tristeza. E ali, meus amados irmãos, em frente àquela televisão, eu falei, Deus, se o Senhor é esse Deus mesmo, me deu fôlego de vida, tira de mim esse vazio, tira de mim essa tristeza. E Deus me ouviu. E eu quero falar para você, irmão, para você, irmã, Deus é o mesmo. Esse mesmo Deus que mudou a minha história, esse Deus que tem transformado a vida da irmã Rosália, é o mesmo Deus que aonde você chamar, ele vai estar aí para te socorrer. Quantos testemunhos nós assistimos? Eu mesmo amo ouvir testemunho. E quantos testemunhos que a gente vê, né? Às vezes tem prostituta no prostíbulo, tem a pessoa ali na Cracolândia, né? E ali, meus amados irmãos, nós vemos, espera que eu vou ler o comentário da irmã Eva, nós vemos que as pessoas clamam, Deus me ajuda. Quantas pessoas já falou assim, que no prostíbulo falava, Deus me tira daqui, e Deus ouvia. Então, nessa noite, eu quero dizer para você, irmão, para você, irmã, Deus é Deus de perto, Deus é o Deus de longe. Talvez você que saiu, você está vendo o que Deus tem feito na vida da irmã Rosália. O que Deus tem feito na minha vida. O que Deus tem feito, meus amados irmãos, na vida daqueles que crê nele, que ama ele, que adora ele. Então, aonde você estiver, Deus não é limitado. Coloca o que você necessita na mão dele. Pede ele para te ajudar. Talvez tem pessoas que estão aqui que não estão conseguindo vencer o pecado, que não estão conseguindo vencer o vício. Fala, Deus, o Senhor é o Deus do impossível mesmo, a qual essas duas moças estão falando, e muda a minha história. E ele vai mudar. Porque através de um canal de televisão, quando eu falei, Deus, muda a minha história. Eu não esqueço daquele dia, meus amados. Era madrugada, eu ali junto à televisão, eu me ajoelhei e falei, Deus, se o Senhor mesmo, esse Deus que esse pastor está falando, muda a minha história. Que quando o Senhor tirar de mim, arrancar de mim esse vazio, quando o Senhor me dá o fôlego de vida, Pai, eu nunca te deixarei. E no outro dia eu era uma pessoa diferente.
Eu não chorava mais como eu chorava. Deus, no outro dia, Deus mudou a minha história. Então, esse Deus que a irmã Rosada está falando é um Deus vivo. É um Deus que muda a história, é um Deus que transforma. Nós só temos, meus amados irmãos, que fazer igual a irmã Rosália leu aí em Apocalipse, abrir a porta. Porque através de uma live ele está batendo nessa porta. Através daquele canal de televisão, naquela madrugada, Deus bateu na porta do meu coração. Talvez hoje eu não poderia estar aqui contando essa história para vocês. Talvez se aquele dia eu não tivesse abrido aquela porta do meu coração, talvez vocês poderiam saber a notícia um dia a irmã Rosália tirou a vida dela. Porque era assim que eu andava. E ainda hoje eu soube a notícia de uma seguidora minha, inscrita do canal do YouTube do Rio de Janeiro, aonde essa menina está tendo crise de ansiedade, essa menina está triste. E quantas pessoas hoje estão vivendo assim, meus amados irmãos? O inimigo querendo ceifar, o inimigo colocando tristeza. Então, aonde você estiver, clama por esse Deus. Ó, clama. Quando você clamar, ele vai mudar a sua história. Desde já, irmã Rosário, eu te agradeço por esse convite, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que, em nome de Jesus, meus amados irmãos, eu creio que logo a irmã Rosália voltará aqui para contar mais testemunhos. Porque quem anda com Cristo tem testemunho para contar. Amém, irmã Solange, foi linda a live. Glória a Deus, né? Estreamos aqui essa live com chave de ouro. Eu que agradeço, irmã Rosali, por você ter me feito esse convite, né, para estrear esse novo quadro da sua live. Para mim foi uma honra ter participado. Estava muito nervosa, né, mas pela honra e glória do Senhor Jesus, Deus está sempre no controle. E não sei se eu falei bom, mas Deus me capacitou para falar. Foi ótimo, foi lindo. Irmã Rosália, Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Obrigada a cada irmão, cada irmã. Um beijo, um abraço para todos nós. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito obrigada e espero que essa live, desse testemunho, edifique muita fé dos irmãos e de todos aqueles que ainda vão ver essa live. Muito obrigada por tudo. E tchau. Amém. Tchau.